Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. É um texto que eu gosto muito. Já preguei várias vezes em cima deste texto e esta manhã eu estava na minha devocional com Deus, orando, e Deus colocou no meu coração compartilhar esse texto com os irmãos. Todos nós enfrentamos problemas, todos nós enfrentamos lutas, todos nós passamos por tempestades. Se eu pudesse perguntar aqui, tenho certeza de que ninguém levantaria a mão se eu perguntasse: quem aqui não tem problema? Todos nós temos problemas. Todos nós passamos por situações difíceis. Às vezes não é nem com a gente, às vezes é com alguém da nossa família. É um pai que está doente, é uma mãe que está doente, às vezes é um filho, às vezes é outro parente, às vezes é um amigo. Segunda-feira o telefone lá em casa tocou 6 horas da manhã, mais ou menos, né? E eu sempre digo que na casa de pastor, quando o telefone toca cedo demais, ou quando toca tarde demais, boa coisa não é. Dificilmente o telefone na casa do pastor vai tocar meia-noite, 1h da noite, para um irmão dizer: pastor, eu estou ligando para desejar boa noite, que vocês não tenham um bom descanso. Ou vai ligar para a casa do pastor 6 horas da manhã para dizer: pastor, estou ligando 6 horas da manhã porque eu quero que o pastor tenha um dia maravilhoso. Então, quando o telefone lá em casa toca depois das 11 e de manhã cedinho, a gente já sabe que é problema, né? Então, na segunda-feira, o telefone tocou e era o pastor Fulvio comunicando que a sua sogra tinha falecido, né? A mamãe da Cléia faleceu. Era uma luta muito grande. Ela estava há 4 meses de coma. E uma situação complicadíssima. Sábado à noite eu estava aqui conversando com o pastor Fulvio e ele disse: olha, a gente já não aguenta mais, é muito sofrimento. E eu cheguei para ele e disse: tem hora que a gente tem que entregar para Deus, porque a gente fica prolongando, retardando, e a melhor coisa é a gente entregar para Deus. Então a gente passa por esses momentos. Era uma senhora, 62 anos, muito bem, estava bem de saúde, ganhou um tombo, e desse tombo ela pegou uma infecção, e da infecção ela acabou tendo uma parada cardíaca. Da parada cardíaca ela entrou em coma e não saiu mais. Mas ela estava passeando, se divertindo, quando de repente ganhou um tombo. Então nós somos surpreendidos com problemas, né? O irmão sabe que a minha mãe deve passar por uma cirurgia, porque ela está com um nódulo no rim e os médicos acham melhor que ela faça a cirurgia. E assim todos nós, né? Raquel estava há bem pouco tempo atrás, bem, agora a mãe atravessando problemas sérios, tem que fazer agora hemodiálise 3 vezes por semana, é um sofrimento.
às vezes é a notícia, né? Eu trabalhava numa empresa, ganhava muito bem, de repente eu chego no trabalho e recebo a notícia: olha, a Petrobras cancelou o contrato com todos os helicópteros e está todo mundo desempregado. E aí eu liguei para a irmã Luciane e falei: eu estou desempregada. Ela ficou assim uns 2 minutos assim: você está aí? Está vivo ainda? Porque de repente chegam algumas notícias, né, de que a gente não está esperando. Pastor Esdras estava aqui no culto do amigo domingo, feliz da vida, tinha comido um mocotó no domingo, estava todo sorridente, estava igual um pinto no lixo. Aí na segunda-feira teve um piripaque. Passou o dia inteiro na UPA, depois voltou para casa, passou mal de novo, foi parar em 3 hospitais, agora só pode comer biscoito, torradinha, e chá branco, nem preto pode, né? E fruta, e nem todas as frutas. São notícias que chegam e pegam a gente, muitas vezes, desprevenido, né? Todos nós estamos sujeitos a isso. E esse texto, ele trata exatamente disso. O rei Josafá estava ali numa boa e, de repente, ele recebe a notícia que 3 nações haviam se ajuntado, unindo os seus exércitos para vir contra o rei Josafá, contra o povo de Deus, para matar, para destruir, para acabar com tudo. Olha só, que notícia. E aí, depois de receber esta notícia, nós vamos ver o rei Josafá tomar algumas atitudes. Nós vamos ver o rei Josafá ter um procedimento que fez com que Deus assumisse para si aquela peleja. Eu não vou ler o texto todo, porque a gente não tem tempo na quarta-feira para isso, mas eu vou ler apenas o versículo 15, eu queria que você acompanhasse e permanecesse com a sua Bíblia aberta. Diz o Senhor: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, o rei Josafá. Assim lhe diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Então essas ações, essas atitudes tomadas pelo rei Josafá diante do problema, diante daquela notícia inesperada, fez com que Deus assumisse para si aquela luta, assumisse para si aquela peleja. E então Deus chega para o rei, para o povo e diz: olha, não tenham medo, não fiquem preocupados, não fiquem desanimados, pois essa peleja não é de vocês, essa peleja agora é minha. Quantos de nós não gostaria de ouvir esta palavra do Senhor? Deus chegar para o pastor Esdras aqui e dizer: pastor Esdras, não fique desanimado, não tenha medo, porque essa peleja não é sua, não, essa peleja é minha, eu vou lutar. Deus chegando para você: ó, meu filho, ó, minha filha, não tenha medo. Você está passando por esse problema, por essa luta, mas essa peleja é minha. Eu vou te dar vitória, eu vou pelejar por você. Irmãos, o que nós precisamos compreender nesta noite, que diante dos problemas, diante das dificuldades, diante das lutas, diante das notícias inesperadas,
a gente precisa ter um comportamento diante de Deus. A gente precisa tomar algumas atitudes que vão nos garantir a vitória. E é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos agora. Qual é a primeira atitude que a gente precisa tomar? Versículo 3, acompanha aí. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Talvez na sua tradução diga assim, que o rei Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor. E ele reuniu todo o povo e convocou o povo para que o povo buscasse ao Senhor. Então eu aprendo que se eu quero ver o Senhor pelejando as minhas pelejas, guerreando as minhas guerras, se eu quero de fato ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, diante das dificuldades, diante das lutas, a primeira coisa que eu preciso fazer é buscar ao Senhor. Eu preciso buscar ao Senhor. Eu preciso orar ao Senhor. Eu preciso clamar ao Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, ele diz: não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, nós devemos fazer o quê? Colocar todas as nossas necessidades diante do Senhor através da oração e súplica. Então, em vez de eu ficar apavorado, assustado, aterrorizado, eu preciso buscar o Senhor, orar ao Senhor, clamar ao Senhor. O Senhor disse: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Se o rei Josafá não tivesse clamado ao Senhor, não tivesse buscado ao Senhor, jamais ele veria a glória de Deus. E como Deus deu a vitória ao rei Josafá e ao povo de forma extraordinária. Então a gente aprende que na hora difícil da vida, na hora da tempestade, a primeira coisa a fazer é buscar ao Senhor, é orar ao Senhor, é clamar ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz, que o próprio Senhor diz, que quando a gente clama, quando a gente grita por socorro, o Senhor, Ele nos atende. E Ele responde: estou aqui. O Senhor, a gente canta uma música que diz que o Senhor é Deus de perto, mas também é Deus de longe. É Deus que está sempre presente. A Bíblia diz que as mãos do Senhor, elas não estão encolhidas. Os ouvidos do Senhor, eles não estão tampados. Se a gente clamar, o Senhor vai ouvir. Se a gente pedir socorro, se a gente gritar por socorro, o Senhor, Ele vai vir ao nosso encontro. Então, o rei Josafá trouxe Deus para a sua peleja, porque a sua primeira atitude foi buscar ao Senhor, foi clamar ao Senhor. Irmãos, mas quando eu digo buscar ao Senhor, clamar ao Senhor, eu estou querendo dizer que a gente tem que acreditar realmente no poder da oração. Tem gente que ora e clama por desencargo de consciência. Eu orei, eu clamei, eu busquei. Mas não tem a convicção de que o nosso Deus é um Deus que ouve e responde às nossas orações. No Salmos 34, Davi diz assim: e clamou este pobre, e o Senhor ouviu.
o salvou de todas as suas angústias. Então a gente precisa crer no poder da oração. A gente precisa crer que o nosso Deus é um Deus que ouve e responde às nossas orações. O rei Josafá cria que Deus era um Deus que responde às nossas orações. Se você for lá no versículo 9, na sua oração, o rei Josafá faz esta declaração: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás. Josafá, quando estava orando, ele trouxe à memória uma promessa que o Senhor havia feito. Que quando alguma peste, alguma coisa ruim viesse sobre o povo, e se o povo orasse, clamasse ao Senhor, ele o ouviria do céu. Deus viria em socorro do seu povo. O próprio Senhor disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nós precisamos crer que há uma promessa de Deus. Deus prometeu ouvir o clamor do seu povo. Deus prometeu responder à oração do teu povo, do seu povo. Deus prometeu entrar com providência na vida do seu povo, livrar o seu povo, quando o seu povo de fato, de todo o coração, buscar ao Senhor. Então eu preciso buscar ao Senhor e preciso crer que o meu Deus é um Deus que ouve e responde às nossas orações. Não só preciso crer no poder da oração, como preciso crer no poder do nosso Deus. Irmãos, não adianta você clamar ao Senhor, orar ao Senhor, se você não acreditar que o Senhor tem poder para fazer muito mais além do que a gente possa pedir, pensar, imaginar. A gente precisa crer que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos crer que o nosso Deus é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o ontem, o hoje, o amanhã. Ele é o Todo-Poderoso. Como diz Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. E o rei Josafá, ele conhecia o seu Deus. E quando a gente lê o versículo 5, versículo 6, Josafá diz assim: Senhor, Deus de nossos pais, não és tu o Deus que estás no céu? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Talvez na sua tradução essa parte final esteja escrito assim: e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. E na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir.
Então nós precisamos crer no poder de Deus. A palavra de Deus em Hebreus capítulo 10, ela vai dizer que se o justo retroceder, recuar na fé, Deus não tem prazer nele. A palavra de Deus lá em 1 João, no capítulo 5, vai dizer que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Em Hebreus capítulo 10, capítulo 11, a Bíblia vai mostrar que todos aqueles heróis da fé venceram, alcançaram promessas. Por quê? Porque confiaram no Senhor. Porque confiaram no Senhor. Essa foi a oração do rei Josafá. Senhor, na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Quando o moço de Eliseu saiu do lado de fora, ele tomou um susto. De manhã cedinho, ele viu que o exército inimigo tinha cercado a cidade. E ele voltou correndo para dentro de casa. E ele chegou para Eliseu e disse: olha, nós estamos cercados. Eliseu chega para ele e diz: não tenha medo, maior é o que está em nós do que o que está com eles. Mas aquele jovem não conseguia entender. E então Eliseu orou por aquele jovem, e a Bíblia diz que os olhos daquele jovem foram abertos. E quando aquele jovem foi do lado de fora e olhou, ele viu o exército do Senhor com carros de fogo ao redor de Eliseu. E Eliseu orou ao Senhor, e Deus fez com que todo o exército ficasse cego. Eliseu conduziu aquele exército de cego e entregou ao rei de Israel. Deus deu a vitória, mas a gente precisa crer que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é Deus do que todos os nossos problemas juntos. O pastor Daciel gostava de dizer assim: nunca diga para Deus qual é o tamanho do seu problema, mas diga para o seu problema qual é o tamanho do seu Deus. Jesus disse que tudo que pedirmos na oração crendo, receberemos. Então o rei Josafá trouxe o Senhor para a sua peleja, em primeiro lugar porque ele buscou ao Senhor. Em segundo lugar, porque ele confiava no poder da oração. Ele confiava num Deus que ouvia e respondia a oração. Em terceiro lugar, ele confiava num Deus poderoso. E ele tinha convicção que nada e ninguém podia opor-se ao poder de Deus. Mas ele fez mais uma declaração. Eu quero convidar você a ler comigo o versículo 12. O rei Josafá disse assim: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Eu vejo aqui, irmãos, duas atitudes. A primeira, humildade. O rei Josafá chega para Deus e diz: Senhor, em nós não há força perante esta grande multidão.
Nós não temos força para encarar esse exército tão grande. Mas ele podia dizer assim: não, eu sou rei de Judá, eu tenho o exército aqui à minha disposição, o Senhor está comigo, 3 nações só não, manda 10, manda 20, que eu vou encarar. E às vezes, irmãos, a gente quebra a cara, porque em vez de buscar em Deus a solução e a vitória, muitas vezes a gente quer encarar o problema, e aí a gente quebra a cara. Por isso que eu gosto de dizer que não há na igreja lugar para xirras nem rimei. Esse negócio de eu tenho a força, não dá. A gente tem que reconhecer as nossas limitações e a gente tem que confiar tão somente em Deus. Tão somente em Deus. Quando a gente tenta confiar no nosso braço, na nossa capacidade, na nossa inteligência, a gente quebra a cara. Porque a Bíblia é bem clara que Deus rejeita os soberbos, mas exalta os humildes. Então eu só ganho com Deus quando eu sou humilde. Quando eu reconheço as minhas limitações, quando eu chego para Deus e digo: Senhor, eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor, porque o próprio Jesus disse, irmãos, lá em João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. E o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 4, ele vai dizer: eu posso todas as coisas, mas naquele que me fortalece. Sem ele, eu não posso nada, eu não sou nada. Então o rei Josafá, ele se humilha perante o Senhor e diz: Senhor, nós não temos força, Senhor, nós não temos força. E a segunda coisa que eu vejo aqui, irmãos, no versículo 12, é que o rei Josafá chega e diz: Senhor, porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Eu não vou olhar para o poderio bélico do inimigo, eu não vou olhar para o meu poderio bélico, eu não vou olhar para as circunstâncias, eu vou olhar para o Senhor. É por isso que o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 1, ele diz: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. O crente caminha olhando para Jesus e não olhando para as circunstâncias, e não olhando para o homem, mas o crente caminha olhando para Jesus. O crente enfrenta as suas tribulações, as suas aflições, olhando para Jesus. Os irmãos se lembram da experiência quando os discípulos estavam no barco e Jesus apareceu andando sobre as águas, e aí os discípulos acharam que era um fantasma. E aí Jesus: calma, sou eu, não tenho medo. Aí Pedro olha e chega: Senhor, se és tu, me fazes andar sobre as águas. E aí Jesus disse o que para Pedro? Vem. E Pedro foi. E Pedro começou a andar sobre as águas. Mas diz o texto que o vento começou a soprar, a água começou a balançar, e aí o que aconteceu com Pedro? Pedro afundou. Irmãos,
Prestem atenção nisso. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele andou sobre as águas. Quando Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para as circunstâncias, Pedro afundou. Se você caminhar olhando para Jesus, a vitória é tua. Mas se você tirar os olhos de Jesus, você vai afundar. Você vai afundar. Mas mesmo assim, Deus é misericordioso, porque Pedro gritou: Senhor, me salva. O Senhor foi lá, estendeu a mão e puxou Pedro. A gente precisa caminhar sempre olhando para Jesus. Sempre, sempre. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E a Bíblia diz que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra e tudo que neles há. Não adianta você olhar para nenhum outro lugar. Enfrente os problemas olhando para Jesus. Vamos tentar lembrar? Quando o rei Josafá recebeu a notícia, ele teve medo. Ele temeu. Então, ter medo não é algo anormal, não. Todos nós temos medos. Temos medo. Ficamos muitas vezes atônitos com a situação. Mas a primeira coisa a fazer é buscar o Senhor. Ao buscar o Senhor, nós precisamos crer e Ele ouve e responde às nossas orações. E precisamos crer e Ele é poderoso para fazer muito mais além. Nós precisamos trilhar o caminho da humildade e manter os nossos olhos postos em Deus. E aí no versículo 14, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel. E aí vem neto, descendente, ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor nos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, senão de Deus. A peleja não é vossa, senão de Deus. O rei Josafá, a partir do versículo 20, chama o povo e diz assim: de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército, cantando. E ele dizia assim: deem graças ao Senhor. Então a gente aprende, irmãos, que a gente enfrenta as dificuldades cantando louvores ao Senhor, exaltando ao Senhor, rendendo graças ao Senhor. E enquanto o povo exaltava ao Senhor, louvava ao Senhor, rendia graças ao Senhor, o Senhor colocou uma confusão entre as três nações, entre os três exércitos. Eles brigaram entre si, se destruíram, e o rei Josafá ganhou a luta. Ele não teve que levantar uma espada, porque a peleja não era dele, a peleja agora era do Senhor. E ele ganhou a guerra cantando louvores. Cantando louvores. Isso aqui, irmãos, é um privilégio. A
apenas do rei Josafá? Eu creio que não. O que aconteceu aqui pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Agora, as atitudes do rei Josafá precisam ser também as nossas atitudes. Porque todas as vezes que a gente agir assim, o Senhor vai pelejar por nós. E a gente vai sempre cantar o brado da vitória. E que Deus nos abençoe.